Olá, a paz, 18ª semana do tempo comum, a transfiguração do Senhor. Nesta quinta-feira nós temos o evangelho que se encontra em Mateus 17, de 1 a 9. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. É sempre uma palavra da salvação, glorificamos a vós, Senhor. Vemos hoje o dia da transfiguração do Senhor. E Mateus ele continua dizendo que há uma intimidade. Transfigurar-se é uma figura. Já escutamos falar até do transexualismo e de tantas outras coisas. Aquilo que se modifica. E aqui nós vemos essa transfiguração, uma figura que se transforma. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João. 3 santos, São Pedro, São Tiago e São João. E quem são esses? Os íntimos de Deus. E leva a um lugar à parte, a um local para a oração. A alta montanha. A montanha nos leva ao quê? Oração, intimidade com Deus, o encontro com o Pai. E foi transfigurado diante deles. E ele acaba se transfigurando diante dos 3 santos, daqueles homens de Deus. O rosto dele brilha como o sol e as roupas ficam brancas como a luz. Imagine o brilho do sol no rosto. Não se consegue olhar para o sol. E as brancas roupas como ficaram, como uma luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus, lembrando, quem é a luz? Jesus é a luz. Ele também é o sol da justiça. O rosto dele se revela como o sol da justiça, como diz na Sagrada Escritura. Ele é a luz, a lâmpada para os nossos olhos. Moisés e Elias conversam com Jesus naquela aparição. Moisés, o que significa? O Antigo Testamento, a lei. E Elias, o profeta, o profetismo. Jesus aparece entre o antigo e aquilo que viria, que seria o novo, a profecia que se cumpriria nele mesmo. Então Pedro toma a palavra e diz: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se tu quiser, vamos fazer 3 tendas, uma para cada um. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa cobriu com a sua sombra. A ação também do Espírito Santo. A nuvem, a sombra. Lembra da sombra que invadiu o ventre, a força que invadiu a Virgem Maria. E da nuvem uma voz também dizia: Este é o meu Filho amado, no qual pus meu agrado, escutai-o. O senso da escuta, da obediência, como já falei, audire, obediência. Obediência vem da palavra audire, que significa escutar. Então quem escuta é mais obediente. A fé vem pela pregação, vem pela audição. Então quando eles ouvem isso, os discípulos ficam assustados e caem com o rosto em terra, porque não querem nem ver e não entendem a glória de Deus. Jesus se aproxima, toca neles e Jesus só ergue aqueles amedrontados, abatidos, e diz: Levantai-vos, não tenhais medo, pois o Mestre está aqui. Não tenham medo. Essa voz é o Pai que nos revela. É meu Filho amado, Jesus é esse Filho amado, precisamos escutá-lo. Não tenham medo. Ele levanta aqueles abatidos, os cansados, os machucados, os feridos, e diz: Não tenha medo. Eu levanto vocês. Escuta o que o Mestre diz. E os discípulos erguem os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus, o Mestre. E quando desciam da montanha, a intimidade, Jesus ordena: não contes a ninguém. Sabe por quê? Até porque eu ainda não ressuscitei. O Filho do Homem é Ele mesmo, Ele ainda não ressuscitou. Somente quando Ele ressuscitar que se conta. E hoje Deus está gritando para você
e para mim. Olha, nós queremos fazer uma casa para o meu filho, para minha filha, nós queremos fazer isso, aquilo. Jesus está falando, olha, é melhor escutar a mim. Porque o meu Pai me enviou aqui na terra para que você me escute, para que você verdadeiramente entenda. E não fique assustado. Levantai-vos e não tenhais medo. Deus se revela com o rosto cheio de glória, com a roupa, com a luminosidade para iluminar os teus caminhos, os teus passos. Ele é a luz que ilumina a escuridão que você vive. Não tenhas medo, disse Jesus, levantai-vos. E hoje Deus quer te dizer isso, levanta e anda para a glória de Deus. E começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te pedimos no dia de hoje, Senhor, que Tu possa nos levantar com a Tua glória, que não tenhamos medo de caminhar, não tenhamos medo dos ataques que vivemos nos nossos nosso dia a dia, do coronavírus, ou então do câncer, ou de tantas outras enfermidades, das dores da separação, das dores da perseguição e de tantos outros males, Senhor. Pedimos que essa hora seja a hora da Tua graça, da Tua bênção. Levanta-nos, Senhor, da pátria do abatimento, do cansaço, do desânimo, da falta de fé e de confiança. No dia de hoje tenhamos o dom da esperança. Sabemos que Tu verdadeiramente tem o rosto iluminado para iluminar os nossos, para iluminar também todo o nosso ser. Ilumina o nosso coração no dia de hoje e dai-nos essa esperança, que Tu verdadeiramente nos vai levantar quando tivermos medo e vamos escutar aquilo que Tu tens para nós, para não termos medo. Que Deus te oriente e te abençoe no dia de hoje. Nada tem mais, o Cristo te levanta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz.